Antes tarde do que nunca, bora falar dos resultados do terceiro trimestre do Banco do Brasil. A inadimplência do agro e de pequenas e médias empresas vem piorando, porém agora pessoa física aparentemente também piorou. E eu sei que diversos influenciadores já falaram desse resultado, mas no final quero mostrar alguns prós e contras de investir no Banco do Brasil hoje e em qual região eu voltaria a aportar no BB. Olá pessoal, meu nome é Rafael. Quem já conhece o canal, dá um like na confiança porque me ajuda muito. Se você não conhece, no final, se gostar do conteúdo, inscreva-se no canal. Então, mostrando alguns destaques, no terceiro TRI de 2024, um lucro líquido de 9,5 bilhões e foi impressionante a queda do lucro do BB, indo para 3,8 bilhões agora no terceiro TRI de 2025 e o ROI, que antes encontrava-se em 21%, caiu para 8,4%. A inadimplência de forma consolidada acima de 90 dias saiu de 3,3% para 4,9%. E o custo do crédito, que seria justamente aquele valor que o banco paga aos seus credores para deixar o dinheiro numa poupança ou num CDB, aumentou de 10,1 bilhões no terceiro TRI de 2024 para 17,9 bilhões, principalmente por causa da alta da Selic. Então o Banco do Brasil tem que pagar juros maiores aos seus credores para poder ter atratividade e trazer capital para o banco. E falando sobre o lucro líquido, perceba que TRI por TRI, desde 2023, o lucro do banco vinha numa crescente, sempre mantendo um ROI na casa dos 20 a 21%, porém uma queda brusca de 60% olhando o quarto TRI de 2024 e TRI por TRI ficou praticamente estagnado em 3,8 bilhões. O mesmo ocorreu com o ROI, estagnado TRI por TRI. E olhando na ótica acumulada dos 9 meses de 2024 versus 2025, uma queda de 47% nos lucros do BB e o ROI caiu de 21,5% para cerca de 11,2% de forma média. E conforme já havia adiantado, o custo do crédito, olhando o terceiro TRI de 2024, aumentou em cerca de 77%, principalmente puxado pelo agronegócio, que realmente em 2025 teve uma alta inadimplência, e as despesas dividida pelo tamanho da carteira saiu de 4,17% para cerca de 5,16%. E olhando na ótica acumulada, o custo do crédito aumentou em cerca de 66%. E antes de passar para o slide em si, preciso mostrar para vocês um conceito falando do crédito do banco. Os clientes que estão em estágio 1 são clientes de crédito normal, sem problemas aparentes. E estágio 2 são clientes que já têm um sinal de deterioração, ou seja, o cliente ainda paga, mas surgem alguns indícios de piora, um atraso leve, uma queda na renda. E no estágio 3 é o crédito com inadimplência ou certeza de perda. Então aqui já está falando de uma perda incorrida para o banco. E percebam como que a inadimplência em estágio 3 do banco vem aumentando. De forma consolidada, em estágio 2 se manteve em 3,7%. E em estágio 3, mesmo em março em que o banco já havia sinais de piora nesse quesito, subiu para 8,5%. E mostrando a carteira de crédito expandida do Banco do Brasil, olhando na ótica anual, cresceu em cerca de 7,5% e TRI por TRI houve uma piora de praticamente 1%. Então, aparentemente, o Banco do Brasil está sendo um pouco mais criterioso no empréstimo para outras pessoas, empresas e agronegócio, porque muitas vezes os bancos querem crescer a sua carteira de crédito de forma acelerada e acabam colocando os pés pelas mãos e emprestando para algumas pessoas que não têm crédito ou com uma dúvida muito grande no pagamento. Isso acaba gerando uma inadimplência muito grande. Então o Banco do Brasil pode estar sendo mais criterioso na escolha das pessoas para quem vai emprestar. E olhando a inadimplência acima de 90 dias, ainda vem piorando TRI por TRI, saindo de 3,86% para cerca de 4,9% atualmente. E citando cada um dos braços da carteira, falando de pessoa física, a carteira de crédito aumentou tanto na ótica anual quanto TRI por TRI. Porém, eu quero chamar um ponto de atenção que pouca gente tem falado,
A maior parte das pessoas tem citado a inadimplência de pequenas e médias empresas e do agronegócio, porém percebam que pessoa física também vem deteriorando o crédito. A inadimplência acima de 30 dias saiu de 7% para 8%, e a inadimplência acima de 90 dias saiu de 5,1% para 6%. E o próprio banco destaca que hoje cerca de 40% da inadimplência de pessoa física são de produtores rurais e 60% dos demais clientes. Então o agro acaba puxando até mesmo pessoa física com a inadimplência piorada. Falando da carteira de crédito de pessoa jurídica, e um ponto levemente positivo é que tri por tri a carteira de crédito de pessoa jurídica diminuiu a inadimplência de 4,18% para 4,06%, porém mantém-se num nível mais alto, e a carteira de crédito, olhando ano contra ano, cresceu em 10%, e tri por tri, uma queda de 3,2%. E sobre a carteira do agronegócio, ela cresceu ano contra ano em 3%, e tri por tri, uma queda de 1,5%, e a inadimplência de mais de 30 dias cresceu de 4% para 7,78% em cerca de 6 meses, e de 3% para cerca de 5,3% com mais de 90 dias, num curto espaço de tempo, em apenas 6 meses. E o número de clientes em recuperação judicial saíram de 608 clientes para cerca de 928 clientes, e o saldo total de 4,5 bilhões para 6,6 bilhões. Então esse é mais um ponto de alerta no Banco do Brasil, porque eu vejo muitos analistas recomendando a compra imediata, que o Banco do Brasil encontra-se extremamente barato, porém tem que ter muita cautela, e quem é investidor do Banco do Brasil, assim como eu, tem que entender que o Banco do Brasil ainda deve ter uma demora antes de poder recuperar os seus lucros anteriores. E para quem não conhece, o banco ganha dinheiro de duas formas: emprestando a juros e com receitas de prestação de serviços. E falando sobre essa parte de margem financeira, que seria o ganho com juros, a margem gerencial cresceu ano contra ano em 1,9%, e tri por tri tem se recuperado, uma alta de 5,1%. Porém, olhando na ótica anualizada, uma queda de 2,4% na margem, tanto com clientes quanto com o mercado. E o spread global, que seriam os juros que o próprio BB ganham nessas transações, diminuiu de 4,9% para 4,7%, principalmente por causa da alta taxa Selic. Então, conforme já havia falado, o banco tem que ter mais atratividade para poder atrair o capital, então ele acaba pagando mais juros aos seus credores. E sobre o segundo braço de receitas, receitas com prestação de serviços, então, olhando tanto na ótica anual quanto tri por tri, ficou praticamente estagnado, e também na ótica acumulada ficou praticamente estagnado, uma queda de apenas 1%. E um ponto de destaque é que as despesas administrativas cresceram em 5,4%, praticamente em linha com a inflação, e o índice de eficiência do Banco do Brasil hoje continua sendo um dos melhores entre os grandes bancos da Bolsa Brasileira, porque ele relaciona o número de despesas dividido pelos lucros, ou seja, nesse indicador, quanto menor, melhor. E agora, mais um ponto que o mercado não gostou é que o Banco do Brasil fez uma nova revisão. No início do ano já havia uma primeira revisão, no meio do ano fez uma nova revisão e agora está tendo outra revisão. Então a carteira de crédito se manteve entre 3% e 6% de crescimento, a carteira sustentável se manteve, a margem financeira bruta também foi mantido entre 102 e 105 bilhões, porém o custo do crédito aumentou de 53 a 56 bilhões, passou para 59 a 62 bilhões. As receitas de prestação de serviços se mantiveram, despesas administrativas se mantiveram, e o lucro líquido ajustado, que no começo do ano era entre 39 e 41 bilhões, no meio do ano foi ajustado para entre 21 e 25 bilhões, e atualmente o banco fez uma nova revisão para entre 18 e 21 bilhões. Então, um grande poeta já consegue resumir o Banco do Brasil em 2025. Então, ele disse que ia mudar para melhor, já estava bom, disse que ia mudar ainda para melhor, já não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim, agora parece que piorou. Então, esse meme consegue resumir bem o 2025 do Banco do Brasil.
E agora passando um pouco sobre a minha visão para o Banco do Brasil, então hoje eu estimo um lucro na casa dos 18 bilhões, o que seria um PL de 7,14, acima do PL médio dos últimos 10 anos, e com um payout de 30%, o dividend yield bruto projetado seria em torno de 4,2%, e já retirando os impostos, cairia para cerca de 3,6%. E para contextualizar, desde o início do ano, o Banco do Brasil caiu apenas 6,19% e desde as mínimas, o banco subiu cerca de 22%. Então, dando duas versões, primeiro falando sobre os prós, o governo federal realizou uma medida provisória 1314, em que aumentou os recursos para poder auxiliar o agronegócio. Então o BB destaca que 5,4 bilhões de reais já encontram-se aprovados, enquanto 11,4 bilhões de propostas encontram-se em análise para poder renegociar as dívidas do agronegócio. Porém, um ponto que para mim hoje joga contra o Banco do Brasil seria que no começo do ano a cotação do BB encontrava-se em cerca de R$ 23,92 e hoje encontra-se em R$ 22,44, ou seja, a cotação caiu apenas 6%, enquanto nesse mesmo período a projeção de lucro saiu de uma média de 40 bilhões para cerca de 18 bilhões atualmente, ou seja, os lucros despencaram 55% e os dividendos seriam na casa dos R$ 2,80, porém hoje o programado seria apenas 94 centavos, uma queda de cerca de 66% nos proventos. Então, olhando por esses dados, eu não consigo enxergar hoje que o Banco do Brasil esteja barato, principalmente por causa dessa cotação. Então, eu acredito que tenha que cair um pouco mais para ela retornar no meu radar. Por mais que eu imagine que nos próximos anos o lucro possa aumentar, eu acredito num aumento gradual e não tão rápido assim. Então, talvez para 2026 o Banco do Brasil poderia ter um lucro líquido na casa dos 25 bilhões, o que seria um dividendo pouco acima desse. Para 2027, 28, 30 bilhões, então ainda ficaria muito longe da expectativa do início de 2025, enquanto para mim hoje existem outras ações que estão melhores para investir na bolsa hoje, porém eu posso estar completamente errado nas minhas ações, não precisam de seguir cegamente o que eu faço, essa é apenas a minha análise. E para mostrar a faixa de preço que eu estaria de olho no Banco do Brasil, normalmente quando o preço sobre valor patrimonial do BB entra na casa entre 0,5 e 0,6, foram ótimas oportunidades. Em apenas 3,3% dos pregões desde o ano 2000, o banco apresentou esse indicador de preço sobre valor patrimonial e quem se aproveitou teve altos retornos, tanto 12 meses após quanto 3 anos após a compra. E para explicar um pouco melhor quando eu começaria a olhar melhor para o Banco do Brasil, o valor patrimonial por ação hoje, ou seja, o preço justo do BB, para ficar com um preço sobre valor patrimonial de 1, seria de R$ 31,78, enquanto a cotação no momento que eu estou gravando o vídeo do Banco do Brasil é de R$ 22,44. Então eu olharia melhor para o Banco do Brasil na faixa entre 0,5 e 0,6 de preço sobre valor patrimonial. Então, para se chegar nesse preço sobre valor patrimonial de 0,5, a cotação do banco teria que ser em torno de 15,89, uma queda, ainda olhando a cotação atual, de cerca de 29%, e para se chegar no preço sobre valor patrimonial de 0,6, a cotação teria que cair para R$ 19,00, ou seja, uma queda ainda acentuada de cerca de 15%. Nessa faixa, ficaria num bom preço e eu me sentiria mais à vontade de aportar no BB. Então o vídeo ficou um pouco longo, pessoal, mas eu quero saber a sua opinião do Banco do Brasil hoje. É aporte certo? Ou hoje você também está com o pé atrás no banco? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.